Foi uma semana de trabalhos intensos aqui no Senado Federal, com as primeiras reuniões, primeiros depoimentos da CPMI e do INSS, e na última terça-feira os parlamentares aprovaram um requerimento para convocar Antunes, Antunes, vale a gente lembrar, é apontado nos requerimentos como lobista e um dos principais intermediadores das fraudes que aconteceram nas contas de beneficiários, aposentados, pensionistas do INSS. Ele é dono de dezenas de empresas acusadas de participar dessas fraudes. Então, o requerimento de convocação foi aprovado na última terça-feira. Ainda ontem, os deputados, os senadores também pediram para que fossem liberados os registros de entrada do careca do INSS, que é como ele ficou conhecido, nas dependências do Ministério da Previdência e também nas dependências do INSS, para eles terem ali acesso a esse tipo de dado, a esse tipo de informação que vão auxiliar no trabalho de investigação aqui no Congresso Nacional, que apura essas fraudes no INSS. Além disso, outros requerimentos foram aprovados, como a solicitação de dados, de mais informações para a Polícia Federal, para o INSS, para a própria Advocacia Geral da União, Supremo Tribunal Federal, STF, PGR e também Tribunal de Contas da União. Alguns depoimentos já aconteceram ontem, quando esta reunião foi iniciada aqui no Congresso Nacional. E aí, a partir de agora, os parlamentares devem definir quando Antunes deve ser convocado. Esse requerimento de convocação já foi aprovado, como eu disse, mas a partir de agora falta somente a organização da data dos calendários dessas convocações que acontecerão aqui no Congresso Nacional para auxiliar toda essa investigação que apura esses esquemas bilionários de fraudes no INSS, que miravam principalmente aposentados, pensionistas, pessoas que tinham ali aqueles descontos associativos em suas contas. Bem, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o delegado recebeu autorização judicial para falar sobre tudo aquilo que já é conhecido da população e já foi divulgado pela imprensa de todos os escândalos. E nos revelou também detalhes que hoje nós percebemos o quanto uma quadrilha tomou conta da Previdência, tomou de assalto o dinheiro dos aposentados do nosso país. E a grande conclusão que nós tiramos é porque essas pessoas não estão presas. Porque o inquérito que já está disponível na Justiça é muito claro. Servidores públicos que facilitaram os cadastramentos irregulares, pessoas que desviaram, depositaram dinheiro em contas, patrimônio que foi adquirido com tudo aquilo que foi roubado dos aposentados brasileiros e que se sabe onde está e não se toma providências. Isso é a conclusão que nós tiramos hoje e que nós queremos na semana próxima começar também a trabalhar com o Judiciário. Com o ministro André Mendonça, ontem, nós fizemos um acordo de colaboração. À medida que os inquéritos forem sendo liberados, nós vamos receber as cópias, mas também vamos oficiar o ministro sobre as necessidades de se agir com rapidez nos pontos que nós estamos identificando. E esse é um dos que nós tiramos hoje. Há quadrilhas que passaram por vários governos, identificadas, que conseguiram receber bilhões dos aposentados. O dinheiro se sabe onde está e ninguém tomou providência nenhuma. Essa é a nossa indignação e é o que a gente pode tirar a conclusão. Outro ponto importante, o discurso, tanto da defensora pública que veio até aqui, convocada, quanto no início dos depoimentos, um discurso ensaiado sobre uma investigação em que se tentou colocar fim nela, fazendo um acordo em que o aposentado abre mão dos direitos dele para que o Estado pague o prejuízo e essa investigação praticamente não tenha sequência em direção àqueles que são culpados. É um ponto que a CPMI vai trabalhar da agora para frente, cobrar do governo que esses acordos não impeçam em momento algum que a polícia continue agindo e que a justiça seja feita em cima daqueles que roubaram o patrimônio dos aposentados do nosso país. Senador, eu fiquei com uma dúvida. Pois não. Com o que o senhor falou no começo da resposta, me corrija se eu tiver entendido errado, mas o senhor mencionou que o STF liberou o delegado para explicar aspectos que já eram conhecidos na investigação. Por que foi sigilosa a reunião, então? O delegado, por função constitucional, ele tem direito de pedir a sessão. Foi pedido deles. A Polícia Federal pediu a sessão secreta. Não foi por nossa parte, teria sido feita abertamente. A Advocacia Geral da União impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que o delegado fosse resguardado de não falar absolutamente nada.
o ministro André Mendonça nos deu uma resposta positiva de que ele poderia falar sobre o que já está publicizado. E isso facilitou muito a nossa condução nessa parte da tarde, até chegar nas conclusões que eu falei com vocês. É impressionante como quadrilhas de servidores públicos, de operadores financeiros, tomaram de assalto a Previdência em nosso país. E a gente já sabe quem vai depor segunda, depoimento ou requerimento? Na segunda-feira nós teremos requerimentos novos a serem aprovados, mas está convidado a participar o advogado Eli Cohen, o advogado que foi um dos primeiros a levar as denúncias para a imprensa e também alvo de boa parte das investigações do inquérito da Polícia Federal. Agora vou deixar vocês falarem com o nosso relator aqui, por favor. Só queria fazer um alerta. Esse país é um país da impunidade. Nós temos agora, neste instante, milhares de brasileiros encarcerados por furtos e roubos nos presídios brasileiros. Olha, o tal do Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, meteu a mão em milhões de reais junto com outros operadores financeiros e está usufruindo da vida. Eu faço um apelo à justiça brasileira. Coloque esses criminosos na cadeia. O Brasil não aguenta tanta impunidade. A gente sabe se o Congresso, em algum momento, divulgou para a Justiça os registros de visitas dele aqui? Isso ficou... Olha, eu acho muito importante a transparência. Nós, como homens públicos, temos a obrigação de prestar contas ao povo brasileiro. Foi colocado em votação, foi aprovado esse requerimento hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o que todo brasileiro quer saber. Esse criminoso de um núcleo de uma das organizações criminosas, ele andava perambulando pela esplanada dos ministérios. Nós não temos nada a esconder. E o povo também quer saber se houve efetivamente apoio de quem para um elemento como esse conseguir ter influência em várias ocasiões para retirar o dinheiro do povo sofrido brasileiro. Mas o que está se precisando hoje é de uma medida restritiva de verdade, cadeia para esses bandidos que estão descobertos. A operação já foi realizada, porque o Brasil não aguenta mais impunidade e esse é o papel da CPMI. O presidente senador Carlos Viana deixou hoje muito claro. Recebemos 2 testemunhas honradas, defensora e delegado, mas eles viram que nós da CPMI não estamos para fazer qualquer tipo de concessão. Só admitimos a verdade e que ela seja amplamente esclarecida. Foi pedido um habeas corpus perante o Supremo e o tiro saiu pela culatra. O ministro André Mendonça, pela responsabilidade e transparência de suas ações, deixou muito claro, sigilo só naquilo que está sendo investigado e que vai atrapalhar a investigação. O que não tiver tem que colaborar com a CPMI. Nós estamos imbuídos do propósito de dar as respostas ao povo brasileiro. Não podíamos deixar de fazer esse agradecimento à justiça brasileira, através do ministro André Mendonça, que colaborou bastante com a sua decisão hoje com os trabalhos da CPMI. Ô deputado, a impossibilidade de se ter a lista dos senadores que o careca do INSS visitou compromete a investigação? Olha, eu acho que esse é um anseio muito maior da própria sociedade brasileira. Não tem problema nenhum qualquer cidadão brasileiro fazer uma visita a um gabinete de um parlamentar. O problema é se esconder que parlamentar e qual o assunto foi tratado. Os nossos gabinetes na Câmara e no Senado estão abertos ao povo. Ninguém está livre de receber a visita de um criminoso ou de um vigarista. O que nós não podemos é permitir que isso permaneça em sigilo. O povo quer transparência. Nós estamos no século XXI, um povo cansado de corrupção e acobertamento. Então a advocacia do Senado errou. Eu não sei o que é que você está falando. Existe um parecer da Advocacia do Senado que impede a entrega desses documentos para a CPI. Olha, a CPMI... Você não tinha conhecimento desse documento? Não, eu, enquanto relator, não. Eu, enquanto relator, estou acabando agora de sair da reunião. Mas acho equivocado qualquer restrição à CPMI. Nós estamos vivendo num mundo que exige transparência. Essa casa aqui é mantida pelo dinheiro do povo brasileiro. O povo brasileiro não pode ter nada aqui que não seja de conhecimento público. Ok, muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Bom trabalho.